O Abel hoje deu uma entrevista muito boa, ele foi muito coerente, falou coisa com coisa, inclusive com relação à superioridade do Flamengo. O Flamengo foi superior. Aliás, seu Pedro, programa de informação, teve troca de convocação, é isso? O Thiago Silva ontem, né, na final da Liga dos Campeões, né, no primeiro tempo ele sentiu uma lesão. Acabou de ser cortado, o Tite convocou o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. O Flamengo já não vai jogar, já não jogaria no final de semana com o Grêmio, porque tinha 2 jogadores na seleção de base, 2 jogadores principal, agora com o Rodrigo Caio, já não vai jogar mesmo. É preocupante essa estreia do Flamengo, do Palmeiras? Não. O Flamengo ganhou, né? Do Palmeiras. Olha, Flavito, o Palmeiras teve 2 chances, como a gente viu no VT, eu assisti o jogo hoje à tarde, o Flamengo poderia ter vencido por 3-0, seria um placar normal, pelo segundo tempo que o Flamengo fez, né? O Palmeiras sempre, o Abel, durante o jogo, ele mudou muito mal, ele tirou o Luiz Adriano, está jogando bem, e colocou, acho que o Wesley, se não me falha a memória, então eu acredito que o Palmeiras mereceu perder, porque na maioria das vezes, na maior parte do jogo, mais se preocupou em se defender, em ficar lá atrás de todo mundo, né? O Luiz Adriano voltava aqui no campo de defesa para marcar, quer dizer, então... E o Flamengo é aquele Flamengo de muita qualidade, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. O gol do Pedro foi uma jogadaça do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Ele cruza e o Pedro conclui, quer dizer, essa jogada aí não foi nada. Hoje em dia, né? Você encostar no cabelo do adversário, o juiz apita falta. Mas não foi nada e foi pênalti no Bruno Henrique. Então, acho que, por ser a primeira partida, eu acredito que o Palmeiras, de novo, ficou devendo. E você, Vampeta, preocupante o Palmeiras? Ou... Não, resultado totalmente normal. O Palmeiras poderia ter, no primeiro tempo, saído na frente, né? O Luiz Adriano, uma jogada do Rony, poderia ter abrido para cá, né? Você perder pro atual campeão brasileiro. Aí o campeão brasileiro contra o campeão da Libertadores, né? As 2 equipes que são apontadas como favorito ao título. Eu não aponto o Inter ganhou hoje, o Atlético Mineiro já perdeu em casa, o Grêmio já perdeu no Ceará, o Flamengo fez o dever de casa diante de um favorito. Tira 3 pontos do que é considerado favorito direto a ele ao título. Perfeito, né? É verdade. Porque todo ano a gente fala assim, ó, o Atlético Mineiro vem com uma potência, 2 na estreia. Lá na frente faz falta. O Grêmio não ganha o brasileiro desde 96. 96. E aí o Flamengo ali, ó, foi 1-0, poderia ter perdido no primeiro tempo? Poderia, porque o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Só que aí, ó, o plantel do Flamengo. Se você da Breja estava olhando o plantel do Flamengo, do 1 ao 11, todo mundo é seleção. O Gabigol não jogou hoje. E não jogou. Do problema. 1 ao 11 que começou hoje, todo mundo é de seleção. E do Palmeiras, do 1 ao 11, 7 são de seleção e 4 nunca foram convocados. Eu estava olhando. Resultado normal. Não é para crítica. E você, Garrafa? Um jogo bem legal, bem interessante. O Palmeiras no primeiro tempo criou até algumas oportunidades, mas continua insistindo nessa jogada de muita velocidade, que é uma característica do Palmeiras. Até aí nenhum problema, mas precisa, no meu entendimento, ter outras situações que possam levar o Palmeiras ao gol. O Palmeiras, diferentemente do Flamengo, ele não tem tantos jogadores que possam decidir como tem o Flamengo, e isso acabou fazendo diferença no segundo tempo. Destaque para o Everton, para mim, realmente continua sendo o melhor goleiro do Brasil, está jogando muita bola, teve participação efetiva no jogo, e o Flamengo foi o que foi, que vem sendo, né? Sem Gabigol, aí você tem o Pedro, você tem um time muito forte com o Bruno Henrique, a jogada do Bruno Henrique do gol... Olha, o Gerson pode ser, quase certeza que sai, e o Everton Ribeiro tem uma proposta para voltar lá para o mundo árabe. Aí começa uma interrogação, foi como disse o Vamp aqui, o brasileiro é muito longo e o futebol brasileiro é muito dinâmico. Hoje, o Campeonato Brasileiro começa de uma forma com as equipes e vai acabar com as equipes de uma forma completamente diferente. Mas um resultado normal, nada assustador não. Em campo, as 2 melhores equipes do Brasil hoje venceu o Flamengo. Garrafa, você só tem certeza quando fecha a temporada europeia, né? É verdade. Agora começou o brasileiro, ninguém troca mais. Exatamente. Ô Flávio, só colocar aqui o doutor Kozak, né, João Ricardo Kozak, ele tem um blog lá no site gazetesportiva.com e ele fez uma postagem hoje, dia 30 de maio, e ele colocou o seguinte: deixem o Abel voltar para casa. Sabe que o Kozak trabalha com psicologia esportiva, né? Ele é especialista nisso e ele está, digamos, lendo os sinais do Abel Ferreira. E ele falou o seguinte, que o Abel disse, né? Estou à espera de ser demitido. E aí ele falou o seguinte: não tenho a menor dúvida do talento do treinador, mas o Abel ainda precisa amadurecer emocionalmente.
Hoje, o treinador comentou que está extremamente sentido por estar longe no aniversário e na primeira comunhão da filha, de 10 anos de idade. E essa declaração surge em meio a alguns desentendimentos com a direção alviverde. Então ele percebe que o treinador ainda não tem aquela roupagem consistente para gerir conflitos e blindar o time num período em que a equipe não atravessa um momento favorável, né? Digamos aí em relação aos títulos que foram perdidos. Então ele acha que isso pode influenciar no vestiário, na concentração do time, e tem a sensação de que esse comportamento emocional do Abel Ferreira não tem feito bem nem a ele, nem ao time. Então acho importante colocar isso aqui, porque realmente a gente tem visto o Abel com semblante, com um jeito de lidar um pouco diferente, e talvez essa distância da família, né, porque aqui realmente é muito longe, é tudo mais complicado do que você está na Europa, esteja influenciando ele mudar o jeito de agir. Ele falou sobre isso na coletiva, dizendo que foi uma coisa muito pontual. Tá. Então ele foi perguntado, você, como é que você está sentindo? Ele falou, eu estou sentindo nesse bolo do futebol brasileiro que eu também entro no ritmo de ser demitido a qualquer momento. E aí falou da vida dele, que ele tem o maior carinho que está no Brasil, que ele está longe da família e tal. Ele explicou, ele disse que foi uma coisa que foi pensada de um contexto pontual. Né? De qualquer forma, é muito importante ler o blog do Kozak, que ele é muito bom e vai colocar coisas que a gente pode pegar. E também olhar realmente se foi uma coisa pontual, se foi um desabafo. Né? Agora, Flávio, só rapidinho, né, sobre o que disse o Kozak a respeito do Abel. O próprio Abel dá sinais desse destempero dele, e aí vai um elogio ao Abel. A gente elogia e critica. Ele, naquele episódio com o Lisieiro no final de semana, que a gente comentava aqui no Mesa, quando ele vai pra cima do garoto, né? O Lisieiro é um garoto, ele é o técnico de futebol, é ele que tem que demonstrar serenidade. O Abel se disse muito arrependido e falou que gostaria de manter um contato até com o Lisieiro para se desculpar com o Lisieiro. Então isso é ponto pro Abel, né? Claro. Chico Lang, e o Palmeiras? Olha, Flávio Prado, vou dizer uma coisa para você. O nosso querido Abel Braga está com banto. Sabe o que é banto? É aquela coisa que o negro africano, infelizmente, sentia quando era escravizado aqui no tempo do Brasil colonial, que é a saudade de casa. Está com saudade de casa. É o que os portugueses diziam, né? Que o negro ficava deprimido, encostado no canto, não queria trabalhar, não queria fazer nada, então ele está com banto. E o nosso querido Abel Ferreira está com banco de Portugal, está com saudade de Portugal. Então, meu filho, volta para Portugal. Eu acho, simples assim, não tem o que pensar. Você, quando estava lá no PAOK da Grécia, não era ninguém, mas estava mais perto de casa do que do Brasil em relação à Grécia. Você pega lá um avião, demora 2 horas de Portugal para a Grécia, 3 horas no máximo. Você pegar um avião daqui a Portugal, demora 10 horas, 9 horas, dependendo da aviação que você pega aí, da companhia aérea. Então, quer dizer... Pega Leilas Tour. Leilas Tour. Né? Então, meu filho, volta para Portugal. Eu acho que é mais fácil, porque você está atrapalhando o Palmeiras. Está atrapalhando o Palmeiras. O Palmeiras só joga de um jeito. Não tem variação tática, não tem nada. É um time previsível demais. Tanto é verdade que no segundo tempo o Flamengo tirou os espaços do Palmeiras e acabou o Verdão. Não tem Verdão nenhum. E o português mudou para pior. Aí ele se fechou de vez e acabou tomando gol. E é aquilo que eu falei, o Bruno Henrique é assim. Ele tenta 1, 2, 3, na quarta ele acerta. E quando ele acerta, como ele tem um centroavante lá, ou o Gabigol, ou o Pedro e o Gabigol, acaba saindo o gol do Flamengo mesmo. Não tem como não sair. Né? Por causa disso, ele tem aquela explosão, aquela criatividade, né, que pouca gente tem. Aliás, o Santos fez uma bobagem em deixar de sair, né? Por causa de dívida aí, feita aí no passado, perdeu 2 grandes jogadores. Bruno Henrique e Gabigol estavam no Santos, é bom lembrar. Né? E o Santos dispensou, que precisava de grana, precisava de dinheiro. Agora, é o tal negócio, meu querido Abel Ferreira, se você está com banto, então volte para Portugal, não perca o seu tempo, a vida é uma só, você tem que aproveitar a sua vida. Você está com saudade das suas filhas, está com saudade da sua mulher, está com saudade lá da Europa, e você tem razão de estar com saudade da Europa, porque aqui em relação à Europa é um lixo, né? É um lixo, o Brasil é um lixo hoje em dia. Você vai dizer o quê? O trabalhador
é prejudicado a cada mês. Né? Tiram do trabalhador o que podem. Né? Só os grandes latifundiários e os grandes capitalistas é que têm vez. Então, a gente fica aqui numa encruzilhada. Estamos com pandemia. Estamos com uma pandemia que não tem cura porque não tem vacina. Se tivesse vacinado 70%, 80% da população, já não tinha mais pandemia. E eu compreendo o Abel. Em Portugal, com certeza, a população toda está quase vacinada. Né? Evidente, é um país menor. Na Europa já tem jogos com público de 20 mil pessoas. Então, quer dizer, é bem diferente daqui. É bem diferente. Então, se está com saudades da Europa, volta para a Europa. Mestre Alberto Helena Júnior, essa derrota do Palmeiras é para preocupar? O sistema adotado pelo treinador do Palmeiras é de preocupar, sim, senhor. Você comparando um time, o Flamengo, e com o Palmeiras, você vê a imensa diferença entre os objetivos de cada um. O Flamengo joga para ganhar, para fazer gol, joga para frente. A figura do Diego, por exemplo, é exemplar. O nosso querido Rogério Ceni é mais europeu, entre aspas, né? Porque o pessoal fala, europeu é... Só que na Europa há diferenças brutais entre um país e o outro, a maneira de jogar. Mas o Diego, por exemplo, o Rogério Ceni, por exemplo, é mais europeu do que os outros. Por quê? Porque ele pegou o Diego, que vocês se lembram, era um meia ofensivo, muito pouco participativo do ponto de vista coletivo, era um jogador de habilidade, de técnica, mas que não participava tanto do jogo. Ele pegou esse Diego, gente, e botou de volante. Lá atrás, ele é o primeiro homem do meio de campo. E o Gerson é o segundo. Entende? Isso mostra o perfil de um time que quer jogar para ganhar, criar jogo, tocar a bola e ir em frente. Enquanto que o Palmeiras fica lá com 3 zagueiros, 2 volantes de ofício, não mexe nesse esquema de jeito nenhum, apesar de ter jogadores de alta qualidade no seu elenco, para poder fazer um jogo diferente, mais ofensivo, mais agressivo, entendeu? Então eu acho que isso aí, o resultado de 1-0, até que foi pouco, segundo tempo do Flamengo foi massacrante em relação ao Palmeiras. E a propósito do treinador, do Abel Ferreira, não foi uma atitude pontual, gente. Isso tem sido repetitivo. Esses atos um tanto histéricos do treinador do Palmeiras têm sido repetitivos, à beira do campo e à frente dos microfones. Isso aí é claro, é evidente que se trata de um rapaz imaturo para o tamanho da obrigação que ele tem neste momento de dirigir o Palmeiras, que é, no mínimo, o segundo melhor time do Brasil e um dos maiores da América do Sul. É isso que eu tinha para falar.